Iniciando então mais um dos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, livro 2º, O Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Nós estamos no segundo item da alma, esse vai ser o nosso segundo encontro. Nós iniciamos na semana passada, a partir da questão número 134, e chegamos aqui até a 137, 138 a partir de hoje. E, fazendo aqui uma breve recapitulação, nós começamos aqui então a ter um entendimento sobre a alma, também sobre o perispírito, esse liame semimaterial que liga o corpo ao espírito, ou que fica de intermediário entre o corpo e o espírito. Falamos também sobre a independência da alma e o princípio vital, né? Os espíritos aqui então esclareceram que o princípio vital está ligado ao corpo físico e o espírito não é do mesmo princípio. Falamos também aqui na 137 se o espírito é divisível, se ele pode encarnar em dois corpos diferentes. Os espíritos então esclareceram, né, e trouxeram para nós aqui a sugestão de leitura do Livro dos Médiuns, no capítulo sobre bicorporeidade e também de transfiguração. Depois aqui na 138, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, inclusive da 138 até a 140, essas respostas, elas estão na verdade na introdução aqui do Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, quando Kardec então fala sobre a alma e também sobre o princípio vital e o fluido cósmico universal. São os três temas abordados nesse segundo item, né? Inclusive nós fizemos a leitura dele na introdução. Então o que Kardec fez naquela introdução foi trazer os esclarecimentos dos espíritos sobre essa questão da alma, porque ela é um tema que traz para nós muitas divergências. Nós falamos sobre isso, vocês se lembram, né, que a alma pode ser a alma do negócio, a alma, o espírito propriamente, né, como alma. Falamos também sobre ânima, animado, né, sobre todas aquelas expressões que são derivadas, né, da palavra alma. E também vimos que, dependendo da forma como ela é abordada, ela traz para nós entendimentos diferentes. Então há necessidade, e por isso Kardec pôs para nós logo na introdução, de trazermos uma definição muito clara sobre essa expressão, porque do contrário nós não conseguiremos aprofundar, né, o nosso entendimento, pelo fato de não termos ali uma visão direta e objetiva sobre o elemento alma. Bom dia, Osmar. Na questão 138, Kardec então traz para nós, né, o que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material. Essa questão, que Kardec inclusive explica para nós lá na introdução, ele fala exatamente sobre a ideia da alma que dá vitalidade ao corpo. E a partir do momento em que o corpo físico morre, perde a sua vitalidade, a alma então deixa de existir. Por isso que ele pergunta a opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material. Então a vida material só existe por causa da alma. E aí então um pouco acima nós já vimos, né, a separação que existe entre o princípio vital e a própria alma, e ao mesmo tempo também a visão do ateísmo, que não existe nada além da vida biológica. Então, extinta a vida biológica, se extingue também a alma e, consequentemente, né, todo o seu conteúdo, toda a sua bagagem que foi adquirida através das suas experiências, consequentemente ela simplesmente deixa de existir. Os espíritos colocam para nós então, né, que é uma simples questão de palavras com a qual nada temos. Começai, pus-vos entenderdes. Né? Essa é uma das respostas que eu sempre gosto, né, que eu mais gosto aqui dos espíritos, porque eles deixam claro que a dificuldade que nós temos de encontrar termos que expressam de uma forma real e precisa uma determinada ideia é o que gera tanta confusão.
Basta nós percebermos que as tantas religiões que nós temos hoje, muitas delas, né, acabam entrando em divergência exatamente por causa do entendimento ou de um mau entendimento de uma expressão, de uma ideia. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o passe, a bênção e outras expressões que são utilizadas por cada uma dessas escolas, nós veremos então que entramos em discussão, entramos em atrito falando de uma mesma coisa. Mas pelo fato de nós fazermos uma interpretação diferente, acaba então gerando toda essa polêmica. Então por isso que os espíritos dizem que nós sempre criamos confusão, e não apenas dentro do ambiente religioso, filosófico, né, mas até mesmo guerras foram criadas porque uma expressão mal colocada, né, uma ideia mal entendida, por falta de uma expressão mais clara. Então nesse caso, os espíritos então, né, se esquivam dessa resposta, não deixando então, não se envolvendo nessa polêmica que nós temos, mas aqui o que Kardec coloca é exatamente isso. A alma pertence, né, é uma consequência da vida biológica, ou ela é a causa da vida biológica, ou a alma é um elemento à parte. A doutrina espírita então traz para nós esse entendimento, né, de que pelo fato de nós sermos espiritualistas, já mostra então que a nossa ideia é valorizar exatamente o espírito. Consequentemente, o corpo físico sendo então esse instrumento, né, que são todas essas ideias que nós utilizamos, né, para falar do corpo físico, ele é um instrumento, né, uma ferramenta utilizada pelo espírito para poder interagir com o mundo material. Então a alma independe do mundo material, porque a alma, o seu princípio é exatamente o mundo espiritual. E eu que então, como essa resposta é muito simples, eu queria então aprofundar um pouco mais. Lá no livro dos Espíritos, comentado, né, pelo Espírito Miramês, ele fala um pouquinho sobre isso. Então ele tem aqui um texto que é curioso, né, para pensarmos exatamente sobre essa questão da origem, da formação da alma, do espírito, né? Então por isso eu queria trazer para vocês aqui. Ele diz assim: as opiniões são diversas sobre a alma. As religiões e filosofias marcam o nascimento do espírito por várias modalidades. No entanto, todas afirmam que as criaturas vêm de Deus. É ponto pacífico para nós que o espírito vem de Deus, porém escapam à nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes dos nossos deveres. Essa parte aqui que me chamou a atenção nessa colocação dele. Porque quando ele fala que falta para nós maturidade espiritual para entendermos quais são esses processos utilizados por essa vida maior para que cheguemos a essa condição de espíritos conscientes. Então, de que forma que acontece a transformação desse princípio inteligente dos reinos inferiores para chegarmos até hoje? Então, aqui o Espírito simplesmente diz que falta para nós essa maturidade. O Espírito é Espírito, e não podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Somente Ele cria os espíritos. Os seus auxiliares são co-criadores, onde Ele acha conveniente enviá-los a trabalhar. A nossa gratidão deve ser permanente a esse nosso Pai que está nos céus e reside vibrante na nossa consciência. Aqui também mais um comentário que eu achei interessante, quando fala sobre esses auxiliares. Será que a gente poderia um dia, né, ou certamente vai ter esse dia, mas será que a gente hoje consegue imaginar de que forma que acontece essa criação e quem são os envolvidos nessa criação? Nesse processo todo? De que forma que acontece a elaboração dessa primeira centelha desse princípio espiritual? De que forma que se dá a sua evolução, o seu desenvolvimento? Será que Deus cria independentemente de qualquer tipo de auxiliares? Ou ele cria diretamente, ou ele delega essa função para outros espíritos que participam desse processo? É sem dúvida para nós algo muito curioso de imaginarmos lá no princípio como as coisas se desenrolam. Imaginando desde aquele princípio espiritual na sua condição mais simples,
até então ele passar por todas as etapas evolutivas para chegar na nossa condição aqui como hominal. Sem falar no próprio desenvolvimento da nossa condição para, por exemplo, como é utilizado nessa expressão por Kardec e pelos espíritos, para chegarmos na condição angelical. Então temos o estágio animal. Esse estágio então ele varia, varia de uma forma quase que incompreensível para nós, de todas as variedades, ou de todos os seres que esse princípio então acaba passando, para chegar na condição hominal e depois avançar nessa evolução espiritual. Diz aqui ainda para nós: as leis naturais vão se fazendo visíveis para todos nós, de acordo com a nossa maturidade. Quando as desrespeitamos, sofremos as consequências da ignorância. Escrevem-se livros e mais livros a respeito da vida humana, e mesmo sobre a vida espiritual. No entanto, somente a verdade fica de pé. Nos informa o Evangelho. Se estamos submetidos a uma força a que chamamos progresso ou despertamento espiritual, tudo deve modificar, e essas mudanças são permanentes. Partindo das formas que conhecemos, podemos constatar essas mudanças, porém nada se perde. O princípio é único e vibrante. O princípio único é vibrante e eterno dentro da eternidade da criação de Deus. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina, e a marcha é de passo a passo. Se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é gradativo, mas o que deve ser, mas nunca para. Querer parar no tempo, como alguns companheiros pretendem, para conservar as ideias do passado, é confabular com o que já era e esquecer o que deve ser. Os livros que já foram escritos sofrem modificações pelo tempo, dado a faixa humana estar sendo dominada ainda pela ignorância. O próprio corpo humano nos demonstra a necessidade de mudanças para viver melhor. A vida é uma escala na qual, de cada vez, ascendemos um degrau. Na doutrina espírita está demonstrada essa verdade. Nos primórdios do espiritismo, fazia-se somente reuniões para comunicações com espíritos. Hoje, com a evolução dessa filosofia, podemos reparar o quanto isso mudou. Até mesmo as mensagens ditadas trazem dinâmica diferente, por encontrarem mais ressonância nos homens e pela maturidade dos mesmos. O crescimento é uma lei imutável em todos os aspectos da vida. Concitamos os irmãos a orarem sempre, pedindo ao Pai Celestial para ajudar a compreender suas leis, passando a respeitá-las, porque dessa forma a vida, em qualquer faixa, é sempre melhor e mais feliz. Então, lá no início, nós vimos Miramês, então, falando exatamente sobre aquilo que escapa a essa nossa maturidade espiritual, no que diz respeito à formação desse espírito. Mas o que é colocado para nós é, de uma forma clara, o espírito é diferente do corpo. Então, para nós, isso pode parecer algo óbvio, mas na nossa sociedade não se pensa assim. Basta a gente lembrar que se você vai, por exemplo, numa universidade e você encontra ali, por exemplo, físicos, químicos, biólogos, médicos, dentre outros profissionais que trabalham estritamente com o desenvolvimento do nosso corpo físico, nós veremos, por exemplo, que a alma é uma questão de interpretação pessoal, é uma questão de fé individualizada, é uma visão subjetiva. Mas academicamente não existe esse elemento. Ele apenas é estudado como parte da psique humana. Ou seja, eu me vejo como espírito, eu acredito nisso, eu acredito em Deus, então é tudo uma questão de crença pessoal. Então é citado, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, no CID, nós temos ali a ideia dos demônios, possessão. Mas na verdade não se trata do elemento espiritual tomando posse, mas eles falam exatamente da crença do indivíduo nessa questão da possessão. Por isso então, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, nós veremos que a questão da alma, pelo fato de ser um objeto de fé, não é considerado como algo real, algo que pode ser considerado como um fato. É uma questão de fé. Então, quando nós pegamos essa questão e pensamos assim, não, o espírito é diferente, a alma é separada do corpo.
tecnicamente, cientificamente, não é bem assim. Então existe uma visão existem visões bastante diferentes sobre essa questão. Então, para nós que estudamos a doutrina espírita, temos a ideia, temos ali a base espiritualista bem formada, nós entendemos que o espírito independe da matéria. O espírito, a sua existência, ele utiliza então a matéria, utiliza o corpo físico para poder fazer parte do mundo material. Mas ele é separado. Então, para nós, essa nossa interpretação é um aprendizado a mais que nós vamos adquirindo a respeito da natureza do espírito. Que, mais uma vez, para todos aqueles que têm uma formação religiosa, para aqueles que começaram, né, a frequentar ali alguma religião no início da sua vida, acompanhado pela família e tudo mais, a ideia do espírito é algo natural. Mas conforme a gente vai evoluindo e novas ideias vão surgindo, a gente vai mudando essa interpretação. Alguns não apenas mudam a forma de entender o espírito, como simplesmente deixam de aceitar a existência do espírito. Por isso nós temos ainda muito que caminhar a respeito dessa questão. Questão então 138, ele é muito mais atual do que nós imaginamos, não era um pensamento antigo não. Próxima questão, 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Porque nós temos assim, o que ele quis dizer, então mais uma vez Kardec fala sobre isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele comenta que primeiro vem a visão materialista, ateísta, nihilista, ou seja, que não existe nada depois da morte do corpo físico, não existe nada além da matéria. Essa segunda visão, na 139, já traz para nós essa visão panteísta. O que é o panteísmo? É a ideia de tudo parte de um todo e que tudo retorna para esse todo. E nesse caso, né, o panteísmo hoje ele é algo muito pouco praticado. Li alguma coisa que Einstein era panteísta, que ele dizia, né, que sim, eu acredito em Deus, mas no momento em que o corpo físico morre, tudo aquilo que eu sou se transforma nesse todo universal. E nesse caso, o panteísmo diz então que nós perdemos a nossa personalidade, nós perdemos a nossa bagagem moral, a nossa bagagem intelectual. Saio desse grande todo e retorno para esse grande todo. Essa é uma segunda visão que nós temos. Então, o que pensar dessa ideia então que Kardec coloca? Alguns espíritos, olha que interessante, Kardec ouvia esses comentários, essas respostas de espíritos. Estavam desencarnados e faziam essa interpretação. Assim como também alguns filósofos. A resposta então, não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? É a mesma coisa que nós colocamos lá em cima na 138, né? 138 e 139, os espíritos chamam a atenção exatamente para a dificuldade de interpretar aquilo que nós queremos dizer com vocabulários tão limitados. Kardec faz um comentário para poder explicar um pouco melhor. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma o princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nessa acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos, primeiro, nos entendermos quanto
as palavras, né? Mas só que tudo vem no seu tempo. Não adianta nós queremos criar palavras, né? Reservarmos palavras para ideias que talvez surjam num determinado futuro. Nesse caso, a gente primeiro tem que viver a experiência e depois fazermos essa diferenciação. Para nós, né, um desses neologismos foi, por exemplo, a própria palavra espiritismo. Kardec explica lá na primeira parte da introdução as palavras, né, espiritismo, espírita e espiritista. 3 palavras que simplesmente não existiam e que foram criadas para dar essa explicação dessa nova filosofia e também daqueles que seguiam essa filosofia. Mas para que nós pudéssemos fazer uma diferença, primeiro nós precisamos entender exatamente a realidade dessas ideias, a essência dessas ideias. Quando ele disse que ser espiritualista é uma coisa e ser espírita é outra, e tudo isso se tornou muito claro. Espiritualista é aquele que acredita que existe algo além do mundo material. Espírita é aquele que não apenas acredita nesse algo, como também segue uma filosofia moral, essa parte científica, e a vivência desses valores. Então trouxe uma diferenciação bastante clara. Mas a alma, que é algo que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia, né, nas mais variadas situações, ela ainda não foi devidamente definida, não foi claramente definida. Então nós precisamos ainda vivenciarmos experiências, né, e dessas experiências nós podemos, por exemplo, falarmos sobre uma visão mais concreta do mundo material. Conforme a nossa sensibilidade vai se desenvolvendo, nós então, através da mediunidade, através de um entendimento mais claro sobre a realidade da vida espiritual, sobre as leis que regem a nossa vida, não mais sendo um objeto de fé, mas sendo uma convicção. Da mesma forma que eu tenho a convicção que o sol vai aparecer todos os dias, vai clarear todos os dias, eu tenho a convicção de que, ao deixar o mundo físico, eu continuo no mundo espiritual. Se eu não tenho essa convicção, eu não posso trazer definições claras e objetivas. Porque se nós espíritas falamos então da alma com uma determinada ideia, outras pessoas falam da alma de outras ideias. Porque ela pensa diferente, ela não tem as mesmas ideias ou as mesmas convicções que nós temos. Então, enquanto isso não se tornar um entendimento geral para o nosso mundo, de estarmos aqui encarnados e nessa encarnação temos a certeza absoluta de que o espírito continua vivo, de que o espírito continua se desenvolvendo, eu não posso definir uma palavra de uma forma definitiva. Nós só então colocamos então de uma forma definitiva aquilo que não vai mais ser mudado. Como nós não temos ainda essa convicção, isso acaba não sendo possível ainda para todos nós. Então a humanidade ainda vai aí viver algumas gerações se aproximando cada vez mais dessa realidade do mundo espiritual. Enquanto Deus, enquanto a vida espiritual forem objetos de fé, nós ainda teremos dificuldade para definir os termos exatos para entendermos essa realidade. Questão 140. Vamos lá. Lembrando que nós temos aqui até a questão número 146. 146 é a última questão desse capítulo. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quanto são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Mais uma questão também que se encontra lá na introdução aqui do Livro dos Espíritos. E então, esse pensamento para nós veremos aqui que Kardec, algumas questões que ele apresenta, elas estão muito ligadas a um pensamento daquela época, daquela cultura, daquele tempo. Que para nós hoje nós lemos assim e fala, bom, quem pensa isso hoje? Eu, por exemplo, nunca ouvi ninguém dizer que a alma pode ser dividida em várias partes e ela vai controlando o nosso organismo conforme, semelhante aos músculos. Mas naquela época esse comentário poderia ter surgido. Então, como nós tínhamos ali aquela fase em que a ciência começava a se descobrir, começava a se desenvolver de uma forma mais patente, com mais liberdade, sendo desvinculada das limitações impostas pela igreja daquela época, então saíam teorias das mais complexas, das mais
absurdas para nós hoje. Basta a gente lembrar, por exemplo, sobre a teoria da formação do nosso planeta, que Kardec apresenta lá no livro A Gênese. Algumas teorias daquela época diziam que nós tínhamos ali partes diferentes de planetoides que se juntaram e formaram o mesmo planeta. Ou falava, por exemplo, também no livro A Gênese, sobre o espírito que rege o nosso planeta. Que o nosso planeta tem uma alma, é um ser vivo. Então hoje nós começamos a ver que, hoje ninguém mais fala sobre isso. Então algumas questões para nós é muito mais a título de curiosidade do que para trazer para nós, uma explicação clara sobre determinados termos. Nós já conseguimos passar, ou ultrapassar essas ideias. Mas de qualquer forma, sobre essas partes, diz aqui para nós então, isso depende também do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Então a ideia é que o espírito então tem a vontade, essa vontade então se dissemina, ou é transmitida através desse fluido intermediário, que é o nosso perispírito, e aí então vai até o nosso corpo. Nesse caso, a gente pensa, mas de que forma que isso acontece? É uma corrente elétrica que vai então percorrendo todo o nosso corpo perispiritual até chegar no lugar onde a gente quer? Como isso se dá exatamente? Então até mesmo as funções do perispírito, elas ainda precisam ser melhor definidas, porque nós estamos ainda aceitando o perispírito de uma forma teórica, já que ele, sendo um fluido semimaterial, ele não pode ser percebido aqui no nosso mundo físico através dos nossos aparelhos. Na verdade, o que nós percebemos são os seus efeitos. Mas percebemos os efeitos sem entendermos exatamente a fisiologia que vai mostrar para nós de que forma que esse processo se dá, nós ficaremos então no campo da teoria da especulação. Hoje nós temos muitos estudiosos que se dedicam ao estudo do perispírito, principalmente quando se diz respeito a curas e nos fenômenos mediúnicos. E depois nós temos ainda outras ideias, como por exemplo, André Luiz, quando ele fala sobre os chakras. Fora da doutrina espírita nós temos também outras filosofias, principalmente as esotéricas, que falam sobre os chakras. Fala sobre a memória no corpo perispiritual, temos essas ideias também. Então nós percebemos que todas essas ideias que vão aparecendo sobre o perispírito, na verdade são teorias que nós criamos, assim como também tem explicações que os espíritos trazem, mas ainda assim nós ficamos assim com uma certa dificuldade para entendermos exatamente o que eles querem dizer com isso. Se vocês colocarem chakras no Google e começarem a ver aquelas imagens, a gente fica se perguntando de onde aquilo saiu. Quem viu aquele desenho? Falarmos, por exemplo, sobre 7 corpos perispirituais que nós possuímos, os principais chakras, de que forma que há essa transmissão desse fluido, esse magnetismo, como ele funciona. Então nós procuramos direcionar da forma mais racional possível, seguindo as instruções que os espíritos trazem, instruções essas que precisam ser muito bem esclarecidas, para não cairmos também no campo das especulações por parte dos espíritos, e vamos então ajeitando aqui o nosso modo de trabalhar com o perispírito. Então, mais uma vez, as curas e também os fenômenos mediúnicos, como é o caso da psicografia, dos processos obsessivos, nós temos que estudar o perispírito. Quando se fala sobre curas, a aplicação de passes, as cirurgias espirituais. Então nós temos ali práticas que trabalham com o perispírito muito mais de uma forma intuitiva do que racional, porque nós não temos ainda como racionalizar esse elemento. Mas podemos dizer assim, não, isso está muito bem claro. Muito bem claro para quem? Para os espíritas? Para quais espíritas nós estamos falando exatamente? Porque o mundo, de modo geral, sequer reconhece a existência do perispírito. Não reconhece nem o espírito, quanto mais o perispírito.
Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, dá a impressão de que essa informação ela é tão certa, que o mundo todo aceita. E aí então vem a grande decepção. Porque nós percebemos que nós, espíritas, aprendemos com essas instruções. Mas quando nós levamos esses assuntos para fora do nosso meio, de que forma que ele é aceito? Quando nós pegamos um Livro dos Espíritos, formos a uma universidade e falamos assim: pessoal, vamos estudar na sala de aula o Livro dos Espíritos. Qual vai ser a resposta que nós vamos receber? Vai ser aquela negativa estrondosa. Porque tudo isso que está escrito aqui é coisa de fé. Principalmente porque quem disse isso foram os espíritos. Se nós não acreditamos nos espíritos, então isso aí não tem sentido nenhum. Então, na nossa vida prática, no nosso cotidiano, ainda há muito a se discutir, há muito a se aprender. Então a gente vai eliminando aquilo que nós entendemos estar equivocado e vamos ficando com aquilo que aparentemente é o certo. Bom dia, Dudu. Por isso, então, essa parte do perispírito ainda é tema de muito estudo para todos nós. Congressos poderiam ser feitos dedicados exclusivamente ao perispírito, falando sobre as impressões daqueles que têm ali uma visão mais técnica, teórica sobre o perispírito, falarmos sobre situações práticas em que o perispírito foi considerado como elemento principal, analisarmos as suas consequências, de pensarmos, por exemplo, né, sobre os fenômenos. Então, tudo aquilo que nós vemos hoje, né, de algo que foge à nossa lei material, tudo aquilo que nós vemos que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural, o perispírito está envolvido. Então nós temos que ter muito cuidado conforme nós formos estudando esse assunto, né, exatamente porque nós não temos definições claras. E é interessante que nós vemos algumas vezes debates no meio espírita de pessoas que falam com tamanha convicção, sabem tanto, com absoluta certeza, de algo que simplesmente para nós ainda é abstrato. Nós analisamos as suas consequências, entendemos algumas das suas funções, mas nós não temos como provar aquilo que nós aceitamos como respostas. Na questão 140A, Kardec dá uma aprofundadinha aqui nessa questão. Ele diz assim, sobre essa ideia, né, do espírito ser então dividido em várias partes, controlando o nosso corpo em partes diferentes. E aí Kardec, né, não obstante, apesar dessa resposta, há espíritos que deram essa definição. Olha a resposta que esses espíritos deram. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, quer dizer, até mesmo os espíritos se confundem. Bom dia, ajuda. Até mesmo os espíritos ainda têm dificuldades de entender exatamente aquilo que diz respeito à sua própria natureza, mesmo estando desencarnados. Questão 141. Há qualquer coisa de certo, na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Aqui é uma outra questão interessante também, porque nós podemos colocar, né, uma pergunta que fica: você é uma alma e você está ligado ao seu corpo físico, mas está ligado como? Você está dentro do seu corpo físico? Você está colado no seu corpo físico? Você envolve o seu corpo físico? Até mesmo para nós isso é muito difícil. Se pensarmos, por exemplo, nesse calor que irradia do nosso corpo, poderíamos imaginar, por exemplo, que a nossa alma, que na verdade somos nós mesmos, mas vamos pensar na alma como um elemento. Essa alma, então, ela envolve o corpo físico e começa então a irradiar para fora dela. Como nós podemos entender? Ela é externa e envolve o corpo? A resposta dos espíritos. Inclusive, né, a gente vê, por exemplo, respostas que dizem, né, que a alma ela não é, por exemplo, como um refrigerante que se encontra presa dentro de uma garrafa. Basta a gente lembrar também, né, quando nós vimos o filme Ghost, vocês devem se lembrar, aquilo foi muito observado pelas pessoas, né, por aqueles que assistiram ao filme. Então nós tínhamos aquele momento logo no final,
quando o espírito, né, o Sam, incorporou na médium. Então aquela imagem que ela estava sentada naquela poltrona, e aí então veio o espírito e se sentou sobre ela e se encaixou perfeitamente naquele corpo. Será que é daquela forma que as coisas acontecem? Nós já estudamos na doutrina espírita que o perispírito do espírito envolve o espírito do médium, envolve o corpo físico do médium, também ali em contato com o seu perispírito, transmitindo então a sua vontade. O médium se coloca numa condição submissa e o espírito numa condição dominante. Por isso a sua mente determina o que o corpo do médium vai fazer. No caso das obsessões, nós temos uma briga entre as mentes, o espírito, que é uma coisa, o indivíduo, né, o obsidiado, que é outra. Então ali vai ser o poder do mais forte. Por isso que nesse caso a obsessão é quase que um poder de subjugação, em que o espírito então vai transmitindo as suas ideias através do perispírito. Então é um perispírito envolvendo outro perispírito, naquela briga de tendências, de ideias e de vontades. Diferentemente do caso que a gente colocou agora, do trabalho mediúnico, em que o médium se coloca à disposição do espírito. Mas nesse caso nós sabemos então que são o perispírito de um que envolve o perispírito do outro, que se expande e tudo mais, diferentemente do que aconteceu no filme, quando nós vimos ali o espírito incorporando de fato o corpo físico do médium. Então por isso é colocado para nós vamos ver a resposta que é colocada aqui. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A resposta: a alma não está, vai com Deus, Miriam, não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é exterior, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e um leve. Um sutil e leve, o primeiro que chamamos de perispírito, o outro grosseiro e material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Então vimos aqui que a resposta não está tão clara para nós. Vamos aqui então aos comentários, né, de Miramês, que vai nos ajudar um pouquinho mais a entendermos exatamente essa posição do espírito com relação ao corpo físico. Ela é exterior, ela é uma capa que envolve o corpo físico, ela é aquele fluido que fica engarrafado dentro do corpo físico. Como isso se dá? O estudante tem o direito de especular aquilo que lhe desgasta o raciocínio. Para tanto, estamos dispostos, nós encarnados, a responder o que podemos e o que nos coube entender acerca das leis espirituais, do espírito e dos seus corpos. É possível dizer alguma coisa sobre o reino do espírito, qual seja o corpo físico, um reino passageiro, mas edificante, quando aprendemos a aproveitar as oportunidades. Só um instantinho. Sempre encontramos perguntas dos estudiosos da doutrina sobre o local do corpo físico em que se encontra o espírito. E ele fica afastado do corpo. Se ele fica afastado do corpo, se está dentro ou fora dele como uma veste. Sendo a cabeça a sede do pensamento, no estágio evolutivo em que se encontra o homem, eis que aí se apoia uma luz sobremaneira extraordinária, chama divina na divina missão de crescer, com apoio mais acentuado no centro de força coronário. Essa luz se irradia com mais intensidade, envolvendo o coração onde nascem os sentimentos. Não obstante, essa força de Deus ilumina todo o ser, desenvolvendo e fazendo desenvolver os principais centros de energia implantados no corpo espiritual, com correspondência nas glândulas de secreção interna do soma humano. Ele começa a falar aqui então dessa parte exatamente dos centros energéticos do corpo físico, os chamados chakras. Esses chakras, né, é uma expressão oriental
para nós hoje são vistos, né, como centros de energia. Então, cada um desses centros nas principais glândulas que nós temos. Então temos tireoide, temos ali o pâncreas, temos ali as gônadas, enfim, os principais glândulas que nós temos. Diz ainda para nós: o espírito é ligado ao perispírito por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo carrega nas suas fibras mais íntimas. Com esses laços, se assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma pelo tempo que for conveniente, e o corpo físico, também envolvido pelo magnetismo mais grosseiro do corpo espiritual, é dirigido e obediente à sua forma desse intermediário do espírito com o corpo. Eis aí uma cadeia de influências sob o comando do espírito imortal, que vive e progride onde Deus lhe ofertou os recursos para tal. O corpo físico é, pois, um emaranhado de luzes entrecruzando todos os tecidos e órgãos, com comando por sinais para todos, os microcentros de vida, de sorte a estabelecer a harmonia no todo. O reino do espírito na carne é uma das maiores maravilhas do universo. Ele é, em miniatura, onde todas as leis devem ser observadas e obedecidas, para que se estabeleça a paz de todas as suas províncias. Nesse micro-universo, que é o corpo mais grosseiro da alma, se encontra espraiado em perfeita harmonia o fluido vital, de modo que sensibiliza todo o composto orgânico, principalmente o sistema nervoso, e de modo que o perispírito seja mais fiel ao comando do espírito na sua veste carnal. Periodicamente é dado liberar novas noções sobre a vida do espírito e a sua função no mundo. O véu vai se abrindo aos poucos, de acordo com a evolução das criaturas. Procurando meditar sobre o assunto, poderás, pelo esforço próprio, ir se aprofundando nesses mistérios da alma, que encantam e alegram a todos os corações, surgindo a grande esperança que marca na vida o princípio da felicidade, mesmo vivendo na carne. Então, ele sempre tem uma mensagem edificante aqui no final, mas então, como ele traz para nós aqui, né, também não trouxe uma resposta absolutamente clara. Ele fala exatamente que o espírito, então, com o seu perispírito, envolve o corpo físico, mas ele fica ligado através de uma forte atração magnética. Mas a pergunta é, né, o que gera exatamente essa força magnética? Quando nós estamos encarnados, ou estamos encarnando, né, quando nós estudamos sobre esse processo de gestação, nós lembramos, né, a história que André Luiz conta sobre Segismundo, que então os espíritos fizeram a ligação do espírito com o corpo em desenvolvimento, com o corpo da mãe. E aí então, conforme biologicamente o organismo do bebê vai se desenvolvendo, esses laços vão se estreitando. E como os espíritos disseram também aqui no Livro dos Espíritos, somente no nascimento é que esses laços se completam. E mais esclarecimentos que vieram também dos espíritos falam para nós que demoramos ali por volta de 7 anos até que esses laços se tornem definitivamente sólidos, podemos dizer assim. Mas a pergunta ainda fica, mas o que exatamente liga? Qual força que nos obriga a ficar ligado ao corpo físico? A vontade nós sabemos que não é. Porque se o espírito, se essa ligação dependesse da vontade, nós, né, viríamos ali muitos indivíduos simplesmente se desligando dos seus corpos e partindo para o mundo espiritual. Então vimos que não é a vontade. Aí vamos dizer assim, mas você está ligado pela vontade de Deus. Aí já entramos numa questão de fé. Vontade de Deus, que Deus que quer, Deus que não quer. Mas a pergunta é exatamente de onde surge essa força e o que motiva essa força a nos manter ligados ao corpo físico. É algo que nós ainda não temos como compreender. Então ainda há muito a se estudar de que forma que se dá essa ligação, de que forma que esse perispírito, esse fluido, interfere no corpo físico, como é o caso, por exemplo, que nós temos das próprias cirurgias espirituais, de que forma que se dá o processo contrário, quando uma desarmonia no espírito provoca uma lesão no seu corpo físico.
uma doença que se materializa, por exemplo, como um câncer. Quando nós vamos somatizando as nossas emoções e afetando o nosso corpo físico. Então sabemos que a mente produz a emoção, essa emoção então ela é transferida pelo perispírito e chega no corpo físico. Tá, mas como isso se dá exatamente? Seria mais ou menos como se nós disséssemos assim: um avião voa porque você liga o botão, os motores então impulsionam e ele levanta voo, sem entendermos exatamente todos os componentes que formam o avião. As leis que também são utilizadas para poder promover esse voo. Quais são os conhecimentos que precisa ter para podermos pilotar um avião? Então fica muito simples. Você senta no cockpit, lá no banco do piloto, você liga o avião e ele decola. Olha que explicação simples. É a mesma coisa falarmos, não, você pensa, seu pensamento passa pelo perispírito e afeta seu corpo físico. Então, existem ali muitos outros detalhes que nós simplesmente ignoramos pelo fato de nós não termos ainda esse entendimento. Basta nós lembrarmos que muitos de nós estamos tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez. E esse pouco tempo que nós temos nos dá assim uma noção geral sobre essa realidade que envolve o espírito. Mas existe ainda tanto a nós aprendermos, tanto a aprender, não apenas aprender, mas a compreender, que nós nem sequer imaginamos também o tamanho dessa distância. Mas com o tempo as respostas vão chegando, né? Conforme foi colocado aqui por Miramês, a partir do momento em que nós vamos demonstrando uma capacidade de entendimento mais aprofundada, naturalmente esses conhecimentos vão chegando, vão sendo acessados e vão também se tornando acessíveis. Na questão então 142. Que dizer de outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Então, a mesma ideia, né? Quando se apresenta essa ideia sobre a evolução do espírito de uma criança para se tornar um adulto, vem exatamente daquela ideia de que só temos uma única existência, uma única vivência aqui no mundo físico. Então o espírito chega na criança de um modo incompleto, ele vai se desenvolvendo conforme o corpo físico também evolui, também se desenvolve, e ao final da sua vida material, o espírito se encontra completo. Quando nós começamos então a admitir a ideia da reencarnação e vemos que o espírito, na verdade, ele vem seguindo a sua trajetória, né, uma longa trajetória, com histórias, com emoções, com conhecimentos e tudo mais, nós vamos vendo então que essa plasticidade que o espírito tem de se expandir ou de se contrair não significa que o espírito deixa de ser completo ou se torna mais completo. Então o espírito se encontra tanto na criança como no adulto. O desenvolvimento biológico do corpo físico permite que o espírito também vá assumindo uma nova forma. No caso da gestação, por exemplo, nós lembramos daquela contração que o perispírito sofre para poder se vincular àquele pequeno organismo que ele vai assumir. Não temos informações precisas quando exatamente começa o espírito começa a se vincular diretamente ao corpo físico, porque nós sabemos que durante a gestação o espírito está vinculado ao corpo da mãe. Depois então ele vai assumindo o seu próprio corpo. Essa é uma das ideias. Mais uma vez, não temos de uma forma precisa esclarecimentos maiores sobre isso. Então sabemos simplesmente que o espírito vai se expandindo naturalmente acompanhando o desenvolvimento do seu corpo físico, pelo fato dele ter aquela ligação molécula a molécula, como dizem os espíritos do corpo físico. Então se ele começa ali numa gravidez de 6 meses, 7 meses, nós temos ali um espírito vinculado, o espírito se contraiu bastante.
E aí então ele vai crescendo até atingir a idade adulta, quando o espírito então toma sua forma natural. Então isso não significa que o espírito vai se completando, ele apenas vai se expandindo, porque completo ele já está. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? É que Kardec então já está falando sobre as suas pesquisas, né, o seu trabalho de esclarecimento sobre esses diversos temas. Então, através das reuniões mediúnicas, né, através da comunicação com os espíritos, respostas então vieram sobre os mais variados temas. Isso nós sabemos. O que nós não percebemos é que muitas das respostas que chegam são conflituosas. Por isso a importância dele ter feito aquele trabalho do controle universal dos ensinos dos espíritos. A gente lembra, né, esse controle universal era quando Kardec então pegava entrevistas, né, ou respostas de vários espíritos em regiões diferentes, por médiuns diferentes e também espíritos diferentes, abordando o mesmo assunto. Então ele colocava, podemos dizer assim, todas as respostas sobre a mesa, e aí então vai fazendo comparação e pegando aquilo que é essencial em todas as respostas. Aquilo que acaba sendo divergente ele vai deixando de lado, mas aquilo que é o fundamento daquela resposta ele utiliza então como sendo um consenso geral. Esse controle universal dos ensinamentos dos espíritos é o que permitiu que nós tivéssemos essas respostas, né, objetivas, que muitas vezes até podemos considerá-las como indubitáveis, ou seja, não se tem dúvida sobre elas. Mas o que nós vemos também é que muitas respostas foram conflituosas, nem tudo foi tão harmônico assim. O que Kardec coloca nessas 1019 questões, nós já falamos que tem muito mais, porque tem respostas que vão se desdobrando, né? Perguntas que vão se desdobrando em A, B e tudo mais. E aí então, dessas questões que são colocadas nesse livro, são aquelas questões que Kardec conseguiu ter ali um grau de convicção, de aceitação elevado. Mas e as tantas e tantas questões que não foram publicadas? Os tantos e tantos assuntos que os espíritos não chegaram a um consenso. Hoje nós temos temas, por exemplo, como os próprios animais. O princípio espiritual, o espírito dos animais, reencarnação, desencarnação. Kardec colocou ali uma meia dúzia de respostas. Será que nada mais foi falado sobre isso? As questões, por exemplo, mais uma vez outro tema polêmico que a gente lembrou já, colônias espirituais. Será que Kardec não teve esse bom senso de fazer uma pergunta? Mas a pergunta é, qual foi a resposta que ele obteve? Não foi a pergunta que ele fez. E essa resposta que ele obteve, essa resposta foi consensual? Então nessa questão 143, Kardec fala sobre isso. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? A resposta: os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstraídas ou abstratas, né? Como as crianças entre vós. Há, porém, espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então a necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então aqui nós vemos, né, a explicação, né, principalmente nessa parte de falta de expressões e termos corretos, que os espíritos então utilizam por comparações. Nós temos inclusive, né, nos próprios livros, né, livros que trazem para nós, né, as vivências de espíritos, livros que são considerados romances mediúnicos, algumas ideias que os espíritos trazem para nós que muitas vezes não tem sentido. Basta a gente lembrar, quando nós falamos em comunidades no mundo espiritual,
nós entendemos que espíritos se juntam conforme a afinidade para se desenvolverem. Até aí tudo certo. Agora, quando nós falamos em cidades espirituais, podemos perceber que tem um peso diferente? As cidades no mundo espiritual, nós imaginamos prédios, carros, ruas, da mesma forma que nós temos aqui no mundo físico. Quando nós falamos em comunidades, nós falamos em espíritos que se juntam, que criam uma estrutura necessária para a sua vivência. Então, essas colocações que os espíritos trazem geram para nós uma grande confusão, porque simplesmente não temos a expressão correta. Eles utilizam uma expressão nossa para falar daquilo que eles estão vendo, até porque eles mesmos não têm uma explicação melhor, não têm um termo melhor. Se nós chegarmos no mundo espiritual e começarmos a analisar a nossa volta, qual vai ser a forma que nós vamos utilizar para trazer uma explicação para aqueles que não conhecem? Através da comparação. Aquilo que nós vemos no mundo físico, nós falaremos no mundo espiritual, utilizando os mesmos termos e, consequentemente, utilizando também as mesmas ideias. Daí então que nós começamos a interpretar o mundo espiritual muito mais material do que de fato ele é. Por isso aqui então para nós, figuras, comparações que nós tomamos pela realidade. Por isso então tantas dificuldades para entendermos esses termos. Em especial a alma, que é o que Kardec coloca para nós. Questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? Olha só então, né, quando a gente coloca aqui a alma do mundo, mais uma vez aquela ideia romântica, esotérica, né, que fala que o nosso planeta tem uma alma, né, o espírito da alma. Não tem até aquele nome que nós utilizamos, né, Gaia, que é aquele espírito do nosso mundo. 144 então, o que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica para cada um, tem tão elástica que cada um a interpreta de acordo com suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, quando nós falamos em alma do mundo, nós entramos aqui num ambiente poético. Seria o nosso mundo físico, o nosso planeta, um ser vivo? A alma do mundo poderia ser ali então a coletividade dos espíritos que controlam o nosso mundo? Podemos entender como sendo a origem dos espíritos, né, aquilo que dá origem a todos os espíritos no universo? Então a palavra alma do mundo, mais uma vez, era algo que era muito debatido naquela época. Hoje, dentro do meio esotérico, também se fala sobre a alma do mundo. Quando nós vemos, né, por exemplo, nós vamos para a natureza absorver a energia da natureza. Quando nós andamos descalços na terra, quando nós tomamos banho de mar, nós então renovamos as nossas energias. A pergunta é, de onde vem essa energia? Dos elementos químicos que compõem cada um desses espaços, ou nós falamos de uma energia que vem da alma do mundo? Olha como é possível criar aí tantas hipóteses e também criar tantas confusões. Quando nós falamos, né, Andréia, de abraçarmos uma árvore e absorver a energia dessa árvore, de onde vem essa energia? Da alma do mundo, já que a natureza, a mãe natureza, por exemplo, olha que expressão bonita também. Alma do mundo, a mãe natureza. Olha que através dessas expressões poéticas, nós começamos então a trazer ali aspectos humanos, entre aspas, né, para esses elementos que são imateriais, que são inanimados. Quando nós falamos de minerais, como entendermos tudo isso? Quando nós queremos reenergizar, por exemplo, um cristal, dentro dessa visão esotérica, o que nós fazemos? Deixamos o cristal então tomando chuva, colocamos na terra, descarregarmos as energias. Você precisa ter contato com a natureza. Do que exatamente nós estamos falando?
Ah, falamos da energia da natureza. O que nós entendemos por natureza? A água caindo numa cachoeira? A água é um elemento químico, é uma substância química. A cachoeira é formada por pedras, também elementos. Mas onde se encontra então essa alma de que nós estamos falando? Percebem como isso pode ser confuso? Se nós formos a uma casa de produtos esotéricos, nós vamos enlouquecer com essa definição. Porque veremos cristais, veremos líquidos, veremos isso, veremos aquilo. Toma um banho de chuva para você renovar a sua alma. De que forma que se dá essa renovação? Dentro de uma universidade, por exemplo, estudando, né, aquelas matérias exatas, essa ideia de tomar banho de chuva, de abraçar a árvore, não se encaixa. Porque nós estamos falando de ciência. Podemos até ver o efeito, mas não podemos falar de que forma que isso acontece. Eu só sei que me fez bem. Muitas vezes isso foi um placebo. Você abraçou a árvore, mas o seu psiquismo começou a ver sua vida de um modo diferente. Será que seria isso? Aqueles que são céticos, que são materialistas, interpretarão dessa forma. Porque você modifica o seu modo de pensar em contato com esses estímulos. Então não foram eles que fizeram tudo isso. Então essa ideia da alma do mundo, da mãe natureza, das energias da natureza e tudo mais, tudo isso para nós ainda é algo bastante abstrato. Agora, quando nós entramos nessa parte religiosa, nós vemos, por exemplo, em especial o caso da Umbanda, que fala muito sobre essa questão, essas questões dos elementos da natureza, como métodos, como meios terapêuticos. Mas qual exatamente a realidade dos efeitos desses elementos? Por isso nós temos ainda tanto a aprender, tanto a compreender ainda. Inclusive no próprio livro que nós estamos estudando, no livro Voltei, vocês se recordam, né, que assim que o irmão Jacó desencarnou, ele foi levado por Dr. Bezerra de Menezes e também qual o nome do amigo dele? Andrade, né, o irmão Andrade, os dois e a filha também dele foram levados para a praia. Porque ali eles teriam contato com a natureza, com as energias, afastado dos centros urbanos. Quando nós assistimos Cidade dos Anjos, lembramos aquela cena, né, das 6 horas da noite em que os anjos estão na praia vendo o pôr do sol. Olha quantas imagens poéticas e bonitas que nós temos. Mas falamos do quê? Exatamente. Dudu colocou, né, eu ontem trabalhando com separação de psicografias para pôr num banco de dados que se transformarão em livros. E eu li uma linda como um poema que fala sobre almas. Vou ver se pego e leio aqui uma hora dessas, né? Bacana. Isso seria interessante, sim, Dudu. Então, quer dizer, para nós seria ali um acréscimo de entendimento sobre a alma. Então essa parte da alma do mundo, ela é para nós ainda algo bastante um tema muito profundo para o nosso entendimento. Porque quando nós falamos sobre essa ideia de alma do mundo, de energias, de vibrações e tudo mais, não há algo científico que possa trazer para nós uma resposta clara. Por isso estamos ainda engatinhando nesse entendimento. Quando se fala, né, sobre a questão da psicosfera, como André Luiz chama, que é aquela camada mental que é criada em torno do nosso planeta, produzida pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas emoções. Nós já falamos sobre isso no Carnaval, falamos sobre isso no Natal, falamos isso em época de guerras. A psicosfera do nosso planeta é o tipo de energia, né, mental que nós produzimos. A qualidade dos nossos pensamentos que cria, entre aspas, essa nuvem. Olha a dificuldade que nós temos de encontrar expressões. Quando eu falo para vocês que existe uma nuvem de energia em volta do planeta, o que nós imaginamos? Aquele vapor em volta do nosso planeta. Mas será que é assim que as coisas se dão? Nós vamos aprendendo. Devagar a gente vai, pelo menos excluindo as interpretações erradas, tentando ficar com aquelas que são mais próximas dessa realidade. 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade?
Ou seja, né, entramos aí então na parte da psicologia, e naquela época principalmente, nós começamos ali, isso naquela época não tinha nem Freud, nem ainda, né, os grandes pensadores daquele momento, daquele período, né, porque Kardec fala do século XIX, e estudarmos a mente era uma coisa ainda completamente incompreensível. Hoje, né, com o passar do tempo, conforme fomos evoluindo, fomos entendendo um pouco mais sobre as questões da mente, mas ainda assim nós temos linhas de pensamento que são diferentes. Então, por que eles ainda têm tanta dificuldade para entender sobre a ciência psicológica? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Quando se fala em precursores da doutrina espírita, nós falamos de todos aqueles que começavam, através dos seus estudos, através das suas teorias, apresentar para nós os elementos que fazem parte do mundo espiritual. Eles não tinham, por exemplo, a intenção de fazer parte da criação da doutrina espírita. Mas a partir do momento em que eles começaram a despertar em nós a ideia, por exemplo, do espírito, a ideia da reencarnação, a ideia do poder do pensamento, do poder da mente, isso tudo são elementos, esses todos são elementos que fazem parte hoje daquilo que a doutrina espírita, né, sobre aquilo que a doutrina espírita se fundamenta. Por isso, então, eles eram os precursores. Traziam as suas ideias e teorias, a princípio sem nenhuma pretensão de fazer parte de uma filosofia, e como isso trouxe para nós um esclarecimento sobre essa verdade, e a doutrina espírita se sustenta sobre essas verdades, significa então que eles criaram essa base onde hoje nós nos apoiamos. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos fará compreender. Então basta a gente pegar hoje aquilo que eles pensavam e aquilo que nós pensamos hoje, fazer uma comparação e perceber que a essência é a mesma. Nós tivemos oportunidade de estudar, e vamos estudar lá nas questões 625, 24, 26, ali mais ou menos nessa faixa, quando Kardec pergunta sobre as verdades. Quem são aqueles que são os portadores da verdade? De que forma que essas verdades se espalham no nosso mundo? E aí então os espíritos disseram para Kardec que todas as religiões devem ser estudadas, porque todas elas trazem uma parte dessa verdade. Quando nós estudamos o livro Depois da Morte, de Leon Denis, lá no primeiro capítulo, quando ele falava sobre a evolução das filosofias e das religiões, desde aquela época onde nós tínhamos ali as crenças, ciências ocultas, né, as religiões ocultas, que você precisava ser um iniciado, e para aquele que as informações que chegavam para os seguidores, que estavam ali numa condição mais superficial e tudo mais, nós fomos estudando. E naquele período eu peguei então várias ideias que hoje a doutrina espírita abraça, mas por partes diferentes. Eu peguei um texto budista, eu peguei um texto eu não me lembro exatamente quais eram as religiões que eu peguei, mas eu peguei algo budista, algo de Zoroastro, daqueles grandes pensadores do passado, falando sobre as mesmas ideias, por exemplo, sobre a reencarnação. Então nós vimos ali que, na verdade, eles falavam sobre o mesmo tema, mas abordavam de formas diferentes, mas a essência continuava sendo a mesma. Então esses filósofos antigos e modernos, aqueles pensadores, né, por exemplo, os gregos, né, os filósofos gregos, depois pegamos ali os pensadores iluministas e tudo mais, começavam a falar sobre a questão das emoções, da mente, da inteligência do indivíduo. E aí começaram então a entrar suas teorias, algumas equivocadas, algumas certas, as que eram equivocadas naturalmente foram esquecidas, as que eram verdadeiras foram naturalmente aprofundadas por outros pensadores. Então, na verdade, nós vemos ali gerações após gerações que vão então assumindo, né, o seu papel no desenvolvimento de determinadas ideias.
e certamente teremos muito mais ainda a avançarmos, né? Questão 146. Vamos lá para nós finalizarmos. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A alma fica encaixada num ponto especial? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Nós vimos essa resposta em Miramês, um pouco mais aqui que eu li para vocês, né? Na cabeça e no coração, que fala do intelecto e das emoções. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade a confundem com o afluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Podemos dizer assim, usando uma imagem alegórica, se nós pegássemos um corpo, um desenho, um boneco, né, um boneco desses que nós conhecemos, um manequim, e pudéssemos colocar luzes nos pontos mais ativos desse espírito, nós encontraríamos, por exemplo, na cabeça e no coração. Então, conforme o espírito vai vivendo e vai se empenhando cada vez mais em determinadas atividades, nós vemos então a concentração dessas luzes, ou seja, as luzes se irradiando com maior intensidade desses pontos, pelo fato desses pontos, organicamente, serem os mais ativados, estarem ali em maior atividade. Então é nesse sentido que os espíritos dizem, o nosso espírito então, o nosso corpo perispiritual, o espírito ocupa então todo o organismo, mas ele acaba então mostrando essa intensificação de atividades ou na cabeça ou no coração, que é onde tem ali o intelecto então e as emoções. Então quer dizer, existe uma maior atividade, mas não é uma exclusividade daquele ponto. Quando nós começamos a estudar sobre esses centros vitais, nós podemos perceber, por exemplo, que os espíritos, que o nosso organismo vai mostrando uma maior atividade num ou no outro ponto. No caso, por exemplo, dos centros genésicos, onde nós temos ali a sexualidade, podemos ver ali uma intensificação nesses centros de acordo com o modo que cada indivíduo vive. Nós temos ali também outros na cabeça, nós temos no laríngeo, temos ali na fronte, outros centros vitais que demonstram, coronário também, no cardíaco também. Então nós temos coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, genésico e tem mais um que estou esquecendo, são 7, segundo algumas definições. Então nós vemos assim essa grande atividade nesses centros energéticos, de acordo com a forma como cada indivíduo vivencia. Daí serem os principais pontos do trabalho, por exemplo, de passe. No caso seria a fronte, o frontal, que é exatamente ali esse ponto desse terceiro olho, segundo essas tradições orientais. Então, ou seja, temos muito ainda a aprender sobre o nosso corpo físico, temos muito ainda a aprender na forma como essas energias se irradiam pelo nosso corpo, temos mais ainda a aprender sobre a alma. Mas o fato de nós termos essas teorias, essas ideias iniciais, já dá para pelo menos a gente tirar um pouco daquelas fantasias que nós tínhamos. E agora começamos a entender essa realidade, Falarmos, por exemplo, dessa ligação na questão aqui, questão número 136, 136A, que fala do nosso corpo, da alma, Essa ideia ela é importante, além daquilo que a gente já conversou sobre a questão dos fetos, do aborto e tudo mais. A gente lembra, por exemplo, a própria parte da ressurreição de Jesus. E aí então nós entramos num campo extremamente delicado, porque nós falamos de crenças que são ali seculares,
que dominam grande parte do nosso mundo. Basta lembrar que o cristianismo é a maior religião do planeta e ela se baseia principalmente na questão da imortalidade, né? Ou seja, dos milagres, principalmente dessa parte da ressurreição de Jesus. Mas como é que Jesus vai renascer se o corpo dele já não existia mais? Já não existia mais vida no seu organismo. Fez com que a vida criasse e o espírito voltasse para o corpo físico. Olha o espinheiro que nós acabamos de entrar agora. Mas, né, como nós já temos o esclarecimento à luz da doutrina espírita, não precisamos então entrar nesses atritos. Perguntei por que as minhas vidências, né, eu tenho que baixar um pouco a cabeça para que essa parte do terceiro olho enxergue, que vejo, né? Se eu não abaixo, não vejo melhor, turva muito. É questão de conhecer o próprio organismo, né, Dudu? Não saberia te explicar, né, por que as coisas acontecem dessa forma, por que exatamente nessa parte frontal. O que nós sabemos é exatamente que essa conexão com os espíritos, né, ela se dá através do nosso cérebro, né? A glândula pineal, como vem sendo estudada, tudo mais, seria esse centro, esse ponto de contato com o mundo espiritual, né? Mas no que isso exatamente interferiria nesses centros energéticos que nós temos na cabeça, aí sou completamente ignorante com relação a esse assunto. Mas, né, não deixa de ser algo, né, que será esclarecido e que nós aprenderemos com toda certeza. Vamos anotando no nosso caderninho, quando chegar o momento certo a gente vai ter tudo pronto para fazer as perguntas, né? Mas é isso, gente. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Nós terminamos aqui esse item número 2 até a questão 146A. O nosso próximo tema de estudo vai ser materialismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mais uma vez, né, naquela época, Kardec ele precisava atuar de uma forma muito mais direta nessa questão do materialismo, porque era um pensamento dominante para muitas pessoas, né? Dominante não, né? Era um pensamento muito presente naquela época. Hoje não, hoje nós temos ali, principalmente no Brasil, quando se fala em ateísmo, nós falamos em raríssimas exceções. E quando nós falamos em fé, em religião no nosso país, é algo muito mais presente. Mas são apenas aqui duas questões, 147 e 148, mas os comentários de Kardec são bastante extensos, né? Então nós estudaremos um pouquinho sobre isso para fecharmos essa parte do capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. E aí depois no capítulo 3, vem começa a parte bacana, né? Fala exatamente sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ou seja, vamos falar sobre a morte. Olha só, um tema considerado um grande tabu na nossa sociedade, mas que a doutrina espírita ameniza, esclarece, né, e facilita bastante para nós o entendimento. Fechando por aqui então, meus amigos.